Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Parece que o nosso retorno presencial está cada vez mais distante, né? Então, a gente terá que continuar com as nossas aulas remotas, as nossas aulas à distância. Então, vocês receberam mais um material essa semana. Nós vamos dar início a um estudo com esse material. Então, vamos lá. Vocês têm aí civilizações hidráulicas, Mesopotâmia. Eu coloquei um texto para vocês aí, curtinho, para que vocês possam ter uma compreensão melhor dessas civilizações hidráulicas. Quero ler com vocês e explicar um pouquinho. Então, diz aí. As primeiras civilizações que surgiram na história se localizavam no Oriente Próximo. Onde fica esse Oriente Próximo, gente? Onde hoje é o Oriente Médio e o litoral do Mediterrâneo Oriental. Pois ali, em meio a terras áridas, né, desertos, extensos desertos, era possível encontrar áreas extremamente férteis, especialmente às margens de grandes rios como o Nilo, o Rio Tigre e o Rio Eufrates e o Jordão. Então, olha, eu coloquei para vocês aqui um mapa que dá para vocês visualizarem parte dessa região, né? Então, aqui a gente tem o Rio Nilo, Tigre e Eufrates, ó. Estão vendo aqui? Tigre, Eufrates e o Rio Nilo. Então, essa região é onde os povos lá da época final de pré-história, começo de idade antiga, começaram a se organizar em comunidades, né? E quando eles começaram a formar as primeiras cidades, primeiro tribos, né, foram se organizando, os grupos foram crescendo e surgindo as primeiras cidades. Então ali foi o início de tudo, né? Onde surgiu as civilizações hidráulicas, o início das civilizações que dependiam da água para sua sobrevivência. Bom, continuando o texto. Ainda na pré-história, diversas tribos migraram para essas regiões em busca de melhores condições de vida. Com o passar dos séculos, a agricultura foi se aperfeiçoando e se fez indispensável a construção de obras de irrigação, canais, valas, diques, muros de contenção, que pudessem ampliar a possibilidade de produção de alimentos. Decorre daí a necessidade da formação de estados centralizadores, até mesmo militarizados, capazes de organizar os homens a fim de submetê-los ao trabalho, tanto nas obras de irrigação quanto na lavoura, garantindo assim a sobrevivência de todos e o poder de uma elite política senhora das terras. Por isso, esses povos receberam a denominação de civilizações hidráulicas, já que toda sua organização sociopolítica tinha como foco o controle das águas e da produtividade agrícola. Então, gente, essas primeiras cidades que foram surgindo, elas dependiam dos rios, né? Então, ali na Mesopotâmia, onde o rio Tigre e o rio Eufrates, no Egito, com o rio Nilo. Então, esses rios, eles tinham um processo de enchentes anuais que alagava toda a região ao redor do rio, ficava alagada. E junto com essa água que descia das montanhas, em épocas de chuvas na montanha, lembrando que essas primeiras civilizações se organizaram em regiões desérticas, praticamente desérticas, né? Mas o rio tinha um processo de enchente que trazia fertilidade para o solo. Então, ao redor dos rios, eles conseguiam fazer agricultura. Então, lembrando que aqueles homens pré-históricos, eles desenvolveram a agricultura,
Mas a agricultura precisa de água. Então, eles foram se concentrando ao redor ou próximo dos rios para poder fazer a agricultura e também a criação de animais, porque eles criavam animais que precisam de água também para sobreviver. Então, a água do rio, ela trazia toda essa facilidade para eles poderem produzir o seu alimento, tanto através da agricultura, como através da criação de animais, né? Vamos voltar lá para o nosso texto, então. Bom, eu coloquei para vocês aqui algumas questões diretas do texto, tá? Interpretação de texto mesmo. Leia o texto com muita atenção e responda as questões. Então, vocês têm letra A, B e C. Gente, são questões que estão no texto, a resposta. Então, busquem no texto com atenção, ok? O mapa é para vocês se localizarem, para vocês entenderem a localização. Essa parte pontilhada, que parece em forma de uma lua, né? Sempre tem mapas que aparecem dessa forma, porque é uma região que foi chamada também de crescente fértil, como aparece aqui, ó, crescente fértil. É o formato da Lua no seu quarto crescente, e fértil, por quê? É uma região que era fértil por causa dos rios que existiam nela, né? Então, vocês vão encontrar, sempre em livros de história, geralmente aparece esse mapa. Bom, um dos povos, né, que existiu nessa região, que se organizou, que se desenvolveu, foi entre o rio Tigre e Eufrates. É a Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer terra entre rios. Então, aqui na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, se desenvolveu uma civilização muito importante. E eu coloquei para vocês aqui, olha, um quadrinho, um quadro mental, para vocês conseguirem, de uma forma mais resumida, entender um pouco dessa região, desse povo, dessa sociedade que se formou. Na apostila universitário de vocês, aquela apostila que a gente usa na escola, vocês também têm esse material. Olhe, é a apostila universitária, o livro 1 e o livro 2, tá? Então, se vocês quiserem buscar essas informações lá, vocês vão encontrar também, tá? Lá está muito mais completo, muito mais detalhado do que eu estou colocando aqui, porque aqui a gente tem um tempo reduzido, né? Bom, então aqui vocês têm Mesopotâmia, onde localização, onde Antigo Oriente Próximo, ou Ásia Menor, entre os rios Tigre e Eufrates. Povos que se organizaram ali. Então, a gente tem sumérios, assírios, babilônios. Então, nós temos vários, entre outros, né? Esses são os três principais. Outra coisa importante que a gente tem aqui dessa região foi onde surgiu a primeira forma de escrita. É a escrita cuneiforme, né? E dela e essa escrita ela foi muito usada pelos povos ali que se organizaram nessa região. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa é a escrita cuneiforme. Uma escrita que demorou-se muito tempo para se decifrar, né? Os cientistas demoraram muito para conseguir interpretar o seu significado, mas essa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela traz a escrita cuneiforme, tá? Então, eles usavam um tablete de argila e iam cunhando as informações nesse tablete de argila. Bom, religião, eles eram politeístas e a religião estava muito ligada à natureza e aos animais, que eram coisas importantes para eles, né? O poder do Estado estava sobre a sociedade. Então, uma coisa importante, eles tinham construções, templos religiosos, né, que eram chamados de zigurates. Aí eu achei essa imagem bacana na internet, quis colocar para vocês darem uma olhadinha. Olha, quando eles descobriram o zigurate de Ur,
né? Então, ó, ele estava todo praticamente soterrado com areia, né? Aí começaram as escavações e eles foram descobrindo toda essa construção embaixo da areia. E aqui traz, olha, todo o processo de trabalho aí dos pesquisadores em busca dessa construção que eles foram desenterrando lá do meio da areia, né? Olha, isso é ela hoje, né? Olha que construção gigantesca, né? Muito bacana. Isso aqui era um local onde eles faziam os seus cultos religiosos, né? Isso que é bacana, porque tá lá, é uma construção que tá lá, é um pedaço da história que tá ali construído, né? Então aqui, olha, tem outras imagens e aqui um desenho que eu coloquei também na apostila de vocês, né? Representando o zigurate. O que seria esse zigurate? Bom, na sequência, vocês têm uma base da economia deles, a agricultura. Então, eles cultivavam o trigo e a cevada e a criação de animais, o gado, né, boi, vaca, cabras e aves também eles criavam. E faziam, claro, o comércio, mas esse comércio, a economia deles, vinha da agricultura e o comércio, o ganho de dinheiro deles, existia, ou melhor, existia dinheiro? Não, não existia dinheiro. Então, como que eles faziam o comércio? Eles faziam a troca de produtos. Tá? Então, era através de troca, e depois, bem para frente da história deles, houve o surgimento de moedas, né? Mas, no início, a base do comércio era a troca, e a economia, a agricultura, tá? Religião politeísta, lembrem lá, eles acreditavam em vários deuses. E uma outra coisa importante desses povos é o Código de Hammurabi, o primeiro código de lei criado para a humanidade. E eu tenho aqui uma imagem também bacana que mostra, olha, aqui é uma rocha, né? Rocha de diorito, onde eles esculpiram todinha a lei que foi criada na escrita cuneiforme. Então é bem bacana, né? É um material histórico. A lei, a base dela é olho por olho, dente por dente. Isso quer dizer o quê? O que você faz de errado, você paga. Então, você matou, você poderá morrer também se você matou alguém. Se você roubou, se você fez algo errado, então qualquer coisa de errado que a pessoa fizesse, ela teria uma punição. Tá? Então, foi o nosso primeiro código de lei dizendo, olha, fez errado, você vai pagar pela coisa errada que você fez. Né? Então, isso foi um primeiro código de lei escrito que a gente teve. Tudo bem que numa escrita que a gente hoje, a maioria das pessoas não sabem ler, são os historiadores, e nem todos, né, que conseguem ler, decifrar essa escrita, mas foi a primeira escrita que nós tivemos, tá? Bom, gente, para hoje é só. Nós teremos mais atividades para a semana que vem, falando aí das civilizações hidráulicas, mas para a gente começar, fechamos aí falando sobre a Mesopotâmia, tá? Então, ficamos por aqui. Não deixem de fazer as suas atividades, não deixem de entregar o material na escola, porque tem muito aluno deixando de entregar o material na escola, hein? Vamos fazer a coisa certinha, gente. O ano está acabando, né? Não vamos ter muito tempo mais para correr atrás de nada. Vamos ter que terminar o ano assim, tá ok? Então não deixem de fazer as suas atividades, não deixem de entregar o material em dia na escola, tá bom? Ficamos por aqui, até mais. Grande abraço para vocês, cheio de saudades. Fiquem com Deus.